Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês neste dia tão especial. Por que esse dia é especial? Porque é mais um dia em nossas vidas. E todos os dias nós precisamos imaginar que aquele dia é um dia especial. Porque cada dia de nossas vidas é uma misericórdia que nosso Pai Celestial nos envia. Portanto, hoje, 5 de maio, é um dia especial para nós. E nós estamos aqui com gratidão, agradecendo ao Senhor da vida por mais uma oportunidade. E especialmente uma oportunidade de estarmos todos juntos. Porque se nós imaginarmos, nunca mais nós estaremos nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Por isso que é especial. Nós vamos conversar hoje um tema muito importante, porque é um tema que normalmente é uma parábola muito difícil para o nosso entendimento. E como diz o querido Caibá Schutel, que foi um dos que me ajudaram nessa palestra com seus ensinamentos, ele diz que graças aos amigos espirituais é que nós conseguimos compreender as parábolas de Jesus. Porque dentro do nosso entendimento, que é muito pequeno, muitas vezes a gente interpreta mal. Então nós vamos ver agora, e eu vou fazer de conta, minha gente, que vocês não sabem o que são parábolas, né? Nós vamos começar do início. Então, o que são parábolas? Nós vamos hoje trabalhar o tema, a parábola do administrador infiel. É uma parábola difícil, vocês vão ver. Mas, o que significa parábolas? Porque vocês sabem que Jesus ensinava contando história. E contando histórias, as histórias muitas vezes, dependendo do entendimento de cada um de nós ouvimos e é como a parábola do semeador. Às vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Então, parábolas são narrativas que têm por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. É preciso compreender para que nós tenhamos aquela fé que remove montanhas. Então, as parábolas evangélicas, elas têm algo especial, porque elas ensinam moralidade. E a moralidade é o que faz a grande diferença. A espiritualidade superior, ele nos diz que a nossa saúde, porque todo mundo hoje almeja ser saudável, não é? A população busca muito sobre temas de saúde, porque todos nós queremos ser saudáveis. Então, a espiritualidade nos diz que a moralidade é que nos dá a sanidade mental. E a sanidade mental é que nos dá a saúde física. E como é importante isso para que nós tenhamos o conhecimento, por exemplo, que 80% da nossa saúde ou doença depende do estilo de vida, dos nossos hábitos e do ambiente. O que significa isso? São características, são variáveis que podem ser mudadas. E mudadas de acordo com o nosso comportamento. Então, de acordo com a moralidade, com os meus hábitos, com o meu estilo de vida, eu terei saúde ou doenças. E dentro da doença, tem doenças que podemos prevenir. E é um leque muito grande. Por exemplo, uma doença que é o grande terror hoje, porque ela vem crescendo exponencialmente, o câncer. As doenças cardiovasculares, que têm matado mais que o câncer. Então, são doenças que podemos prevenir. Como nós podemos prevenir? Porque as mutações, as alterações que ocorrem, elas ocorrem nas células somáticas, ou seja, são células que nós não trazemos na herança, na genética, são células do nosso corpo. Elas não estão no genoma,
apenas 3% das doenças são genéticas. Então, o que é que significa isso? Cada um de nós é responsável pela sua própria saúde. E nós estamos num momento muito importante da vida planetária, que cada vez mais a vida cobra de cada um de nós essa responsabilidade. Então, vamos ver, essa parábola do administrador infiel, ela vem muito em conta de encontro ao que o profeta Isaías havia falado. E por isso que Jesus se refere a ele, é Isaías 6, 9 e Mateus 13, de 14 a 23. É uma mensagem muito interessante do profeta, porque aparentemente nós ficamos como que o Senhor diz que é importante que a pessoa não veja. Veja, certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis, porque o coração desse povo se fez pesado e seus ouvidos se fizeram tardos. E eles fecharam os olhos, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam e eu os cure. O que significa isso, minha gente? Significa que, como dizem Eclesiastes, há um tempo para tudo. Então, é preciso o nosso amadurecimento interior, é preciso que o nosso coração se abra para as virtudes evangélicas e que realmente o Senhor reconheça que nós queremos mudar para que a cura venha, para que nós possamos nos transformar. Por isso que é tão importante. E esta é a parábola do administrador infiel. Olha o tamanho. Ela está em Lucas. Mas nós vamos dissecar, nós vamos decodificar cada pequeno pedaço dela. Por exemplo, vamos ver. Havia um certo homem rico que tinha um administrador e este foi denunciado perante ele de estar dissipando seus bens. Então, o administrador chama o homem e pergunta: o que é isso que eu ouço dizer de ti? Dá conta de tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Quando a gente olha isso aqui, nós temos que olhar dos 3 pontos: família, sociedade e eu. Então, vejam, meus irmãos, o que nós somos administradores? Nós somos administradores da nossa família, nós exercemos na sociedade um papel importantíssimo em todos os lugares, no trabalho, na relação interpessoal, nós somos administradores e na própria morada, no nosso próprio corpo. Então, quando o administrador nos chama e diz: dá conta da tua administração, ele está nos perguntando: o que é que tu estás fazendo com a tua família? Qual é o papel que tu estás fazendo? Quantas pessoas negligenciam o papel de administrador, de administradora? Quantos pais negligenciam os filhos e trocam de papéis? Passam a olhar os filhos como parceiros e não com o papel de educá-los. Como é que Emmanuel nos diz? Pais, os primeiros educadores. Então, nós somos muito importantes na vida dos nossos filhos. E quem é nossos tutelados? Não só os filhos, mas hoje nós temos as famílias multissistêmicas. É a pessoa que trabalha conosco, que nós somos muito importantes para fazer com que a vida dela seja melhor. Educando, quando nós chamamos, vamos sentar para fazer o evangelho no lar. E o quanto é importante o evangelho no lar. O quanto é importante na formação dos nossos filhos. O quanto é importante naquela pessoa que administra também nosso lar. Aquela pessoa que faz a nossa alimentação. Porque vocês sabem que no lar,
as energias de cada membro, elas se mesclam e influenciam. Então, vejam, muitas vezes, aquela pessoa que vem trabalhar conosco, ela vem carregada de problemas, ela vem com doenças que nós nem desconfiamos. Ela vem com mau humor, porque está recebendo pouco. Ela vem com mau humor porque foi maltratada pelo marido. E quantas vezes nós, como administradores, nós nem percebemos. Estou muito apressado, amanhã eu converso. Mas a vida, por isso que eu falei para vocês, que hoje era um dia especial. Porque cada minuto da nossa vida é especial. Às vezes não volta mais. E nós precisamos prestar atenção no que acontece ao nosso redor. No trabalho, cada um no seu papel, colaborando com o todo. Cada um de nós é responsável pelo bem-estar da humanidade, porque o que acontece lá fora também nos interessa. Quantas vezes nós protegemos nossos lares com redes elétricas, nós protegemos com câmeras, mas o vizinho do lado passa muita necessidade. Ao lado nós temos um lixão. Então veja o quanto é importante e o quanto a vida do outro nos impacta. Nós passamos recentemente pela Covid. E a Covid a gente tinha que ter cuidado conosco para não contaminar o outro e cuidado com o outro para não nos contaminar. E vejam que grande lição nós aprendemos com a Covid. Que nós temos que viver em coletivo. Cada um de nós, ao encarnar, a espiritualidade maior olha qual é o papel que nós podemos fazer numa comunidade. E vejam que nós já temos esse conhecimento, que a espiritualidade nos observa. E se o nosso lar é um ponto de apoio, é um farol que alimenta outros seres, aquele lar passa a ser protegido. Aquele lá passa a ser visitado pela espiritualidade superior. E quando nós instalamos o evangelho no lar, observem como em toda uma área que cada vez se amplia, há uma proteção. Então, vejam como é importante todos esses aspectos. E eu? O que eu estou fazendo com o meu corpo? Qual é a administração que eu estou fazendo desse vaso tão precioso que Deus me deu? Desde o alimento que eu escolho até o pensamento. Como é importante. E o Senhor vem nos cobrar. E todos os dias nós recebemos essa cobrança. O que estás fazendo com o fluido vital que eu te dei? Com os anos de vida que eu te emprestei? Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Quanto tempo você não faz uma prevenção? E eu quero chamar a atenção, especialmente nossos irmãos homens. Uma ocasião eu fiz uma palestra aqui em Jaboatão. Eu fiquei maravilhada porque vi ambulatório do homem. Vocês sabem, meus caros irmãos, que a gente trata os homens através das esposas, porque os homens não vão a médico. Os homens não se cuidam, não vê sua pressão, não vê que a partir dos 50 anos precisa ir no urologista, não vê que muitas vezes aquele problema que desabafa numa Heineken, ele podia resolver tranquilamente. Então, quanto é importante a gente observar o que eu estou fazendo com o meu corpo, com a minha vida, a vida que me foi emprestada pelo Senhor da vida. Então, vamos ver aqui um pouquinho os problemas atuais. Vejam, nós temos hoje um problema muito de individualidade. As pessoas passam na rua até para se defender e fazem de conta que não estão vendo o que está acontecendo ali fora. Aquela pessoa que está caída no chão, tantos problemas que existem lá fora. Podemos resolver o problema do mundo? Talvez não, não é? Mas nós podemos orar.
Nós podemos ser aquela força que alivia a dor daquela pessoa. Ter compaixão. Recentemente, nessa crise mundial que está ocorrendo entre a Palestina e Israel, vimos na televisão uma criança lambendo uma parede, passando fome. Aquilo dói no coração. E quando nós nos sentimos tocados e nós oramos por aquelas pessoas, são nossos irmãos, nós estamos fazendo muito. Porque a espiritualidade superior só espera um pouco do nosso concurso, porque eles estão aí para fazer. Nós temos hoje muitos problemas de egoísmo. E nós precisamos desenvolver em nós o altruísmo. Como é que nós desenvolvemos o altruísmo? Pensando no amor, fazendo as nossas orações todos os dias, especialmente à noite, pela humanidade sofredora, por aquela pessoa que você passou na rua e viu que estava caída, por aquela pessoa que parecia que ia cair porque estava muito embriagada. Vejam quanto a gente pode fazer. E com isso nós vamos desenvolvendo o altruísmo em nossos corações. Porque certamente já passamos por isso. Os escapismos e os conflitos. Quantas vezes a gente vai no shopping, ou vai numa loja para comprar uma roupa para resolver um problema de consciência. Um problema, uma dor psicológica interior. Da mesma forma que a mesa do bar também é escapismo, não é? Então, as aflições do mundo interior, elas existem para todos. Todo mundo é igual, todo mundo. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E nesse planeta de provas e expiações, uma prisão, um hospital, uma grande escola, nós podemos transformá-la num paraíso, num local de luz. Então, nós temos também os êxitos, a maioria das pessoas só se preocupa com o êxito exterior. E precisamos ter muito cuidado com a nossa família quando nós dedicamos muito do nosso investimento, nossos filhos, para a educação intelectual, em detrimento da educação moral dentro do lar, que só a família pode fazer. O quanto é importante esse cuidado, como nós também, durante toda a nossa vida, como nós precisamos ter cuidado em resolver nossas próprias querelas. O que é que está me incomodando? Estou sentindo uma coisa ruim, um aperto no peito. O que é que me incomoda? Converse com você. Procure ver o que é que está lhe incomodando. E o seu inconsciente, que é sábio, traz. Ah, foi aquela mágoa que desencadeou um problema atual. E veja, em vez da gente esconder embaixo do tapete, nós estamos trazendo. Não precisa ninguém saber. Porque a espiritualidade nos diz que ninguém vê os pequenos espinhos que estão na nossa carne. Só nós vemos. Então é importante que nós, para tirar esses espinhos da carne, a gente saiba por que ele entrou lá. São os conflitos interiores, né? Muitas vezes a gente quer aplausos, e para isso tá as redes sociais, as pessoas fazem selfie. Olha eu no supermercado, olha num restaurante maravilhoso, olha o prato que eu estou comendo, olha o meu sorriso, que muitas vezes a pessoa está num sofrimento muito grande interno, mas mostra o sorriso na rede social, e isso daí é mais uma forma de escapar de escapismo. Então, a admiração social é muito importante, sim, é muito importante, mas nós precisamos ter cuidado. Cuidado com os elogios, porque é uma massagem muito no nosso ego e muitas vezes nós já trazemos um ego inflado e que nos faz cair. O conflito interno, as aparências, não é? As redes sociais e o vazio existencial. E observe, eu não sei se está dando para vocês lerem essa frase do Jung, que é muito importante, mas eu vou ler para quem está lá atrás. A vida chama o indivíduo para a independência.
E quem não atender este chamado por comodidade e temor infantis, está ameaçado de neurose. E esta, uma vez em que se instalou, ela cada vez mais se torna motivo de fugir da luta com a vida e permanecer para sempre na atmosfera infantil, moralmente envenenada. Então, a vida física, meus amigos, é uma experiência educativa, de objetivos definidos, onde nós precisamos lapidar as imperfeições para atingirmos a felicidade. Eu gosto muito desse livrinho, um pequeno livro de Joana, chamado Momentos de Meditação, que eu convido vocês a lerem, porque eu trouxe só o início. A vida moderna é rica de divertimentos e pobre de espiritualidade. E ela arrasta o homem para o exterior, para os jogos dos sentidos. Cada vez mais as pessoas estão precisando de estímulos que provocam uma sensação de bem-estar, uma adrenalina, especialmente os jovens. Quantas vezes a gente vê games que estimulam muito a adrenalina? O que é que isso faz? Acostuma o nosso organismo numa aceleração desenfreada. O que é que isso leva? A aceleração desenfreada leva a um estado permanente de alerta no nosso organismo, que é muito danoso para a nossa saúde. Leva ao envelhecimento precoce, aparecimento de doenças cardiovasculares, aparecimento do câncer e até a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, muitos de vocês já ouviram falar, é uma síndrome onde a pessoa trabalha como se ela acendesse um palito de fósforo e aquele palito queima até o final, de tanto que a vida está acelerada hoje. Então é necessário a gente reservar tempo para a oração, reservar tempo para uma boa leitura, reservar tempo para uma meditação, uma reflexão nos nossos problemas e nos problemas da vida. Senão, a gente enche o nosso cérebro de lixo. E aí a gente fica inquieto à noite, não dorme direito, tem um dia atribulado e é uma cascata, um atrás do outro. Nós temos as enfermidades na família, nos nossos amigos, na rede social, o problema que nossos irmãos gaúchos estão passando agora recentemente. São perdas, flagelos que a gente tem que conviver. Problemas graves que nós só podemos, por isso, a grande vantagem, o grande valor do Evangelho no lar. Nós só podemos enfrentar essas calamidades, essas enfermidades e flagelos, se nós tivermos uma fortaleza interior. E quem dá isso? O Evangelho e a prece. Seguir as pegadas do Mestre. Então, nós colocarmos o Evangelho dentro dos nossos corações, dentro do nosso lar, é fortalecer a família contra os ataques adversos que vêm de todo lado. É muito importante, porque cada um de nós, se tem duas coisas que ninguém escapa nessa vida, é de adoecer e morrer. Então, eu trabalho com paciente com câncer, e a gente vê que aquelas pessoas que o tratamento dá certo, aquelas pessoas que ultrapassam as grandes dificuldades de uma cirurgia, de uma quimioterapia, de uma radioterapia, são aquelas pessoas que têm essa fortaleza interior, que descobriram uma felicidade nas coisas simples, que descobriram a fortaleza da fé. Mas a doença, ela tem essa grande característica de testar se nós estamos nesse caminho certo, de testar se nós estamos buscando essa fortaleza. Porque ninguém que passa por uma doença grave, como o câncer, fica do mesmo jeito depois dela. Por isso que ela é chamada o imperador de todos os males. E vocês não sabem como é maravilhoso, enquanto profissional, você vê o paciente crescer, descobrir aquele gigante interior que ele tem, porque todos nós temos.
Nós temos dentro de nós essa essência divina, porque somos filhos de Deus. Então, cada um de nós precisa ser tocado. E quando não é de nossa própria vontade, ela vem. Vem o aguilhão da dor, que depois de Deus é a única, segundo Calderaro, a polir os nossos fulcros anímicos e nos colocar no caminho reto. Somente ela. Não precisamos ter medo dela, que, como diz o nosso querido Leon Denis, ela desabrocha as potencialidades da alma. Mas nós precisamos desenvolver essa fortaleza dentro de nós. A falência dos valores éticos e morais que nós estamos vivendo hoje. Quando nós nos recordamos, há 2000 anos, o capítulo Alvorada do Reino, que eu recomendo que vocês leiam, Alvorada do Reino, quando o Senhor diz, quando os homens esquecerem de mim, dos meus ensinamentos, dos valores éticos e morais, o mundo terá uma viravolta. As palavras não são essas, mas vocês vão encontrar esse significado. O quanto nós precisamos preservar os valores éticos e morais. Por isso que Jesus disse, sim, sim, não, não. Há alguns anos atrás, a Federação Espírita de São Paulo criou uma campanha não ao jeitinho brasileiro. É porque nós somos... Vocês se lembram da lei do Gerson? Eu quero tirar vantagem em tudo. Isso é extremamente danoso, porque você burla a ordem, você tira o direito do outro. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Sim, sim, não, não. Ter muito cuidado em preservar os fatores éticos e morais. E a fome e as outras carências. Vejam, essa situação perdura no mundo inteiro da fome. Mas não é só a fome física, mas a fome de valores, a fome de boa conduta, a fome de ajuda, de alguém que oriente, de alguém que dê limites, de alguém que ame. Quantas pessoas têm fome de amor? E quantas pessoas têm medo de amar? Medo de ser manipuladas? Joana nos diz que quando tudo parece cair, quando tudo parece contrário, tente o amor. E o amor lhe responderá. Quando nós desenvolvemos essa fraternidade pura, essa afetividade de reconhecer no outro a imagem de mim mesmo, a imagem de Deus, eu consigo resolver meus próprios problemas. Quando eu olho no outro, a luz interior, porque como nós, são poucos que conseguem ver o ser espiritual. A maioria de nós não conseguimos ver, só vemos o palpável. Mas quando eu imagino no outro, o ser interior que nele reside, eu estou olhando no outro Deus. E o quanto é importante nós tocarmos. A pessoa pode ser bela, pode ser coberta de ouro, bem vestida, mas se ela não tiver amor, se ela não tiver essa essência, ela é feia. O nosso querido Chico, ele dizia que graças a Deus que a gente não consegue ver o corpo perispiritual, a máscara que muitas vezes a pessoa a esconde na aparência, mas lá no corpo espiritual se revela. Por isso que esse burilamento e a gente nos ampararmos mutuamente é muito importante. Hoje nós vivemos uma questão muito grande, estamos vivendo o século passado, o século da depressão, esse da ansiedade. E isso leva a um vazio existencial. Muitos de vocês conhecem esse livro de Divaldo, Vidas Vazias, de Joana.
O vazio existencial é um fenômeno muito difundido no século XX, atribuído à dupla perda sofrida pelo ser humano desde que se tornou verdadeiramente humano. As tradições culturais que apoiavam o seu comportamento atualmente vêm diminuindo com rapidez. Então, nós precisamos das culturas, nós precisamos desse pertencimento. A coisa mais bonita que eu achava é quando dizia assim, o locutor dizia assim, Pernambuco falando para o mundo. Isso é um pertencimento. Isso é maravilhoso. Minha gente, eu sou pernambucana. Eu sou daqui do Recife, nasci aqui. E todas as vezes que eu ouço vassourinha, eu choro. Porque é essa saudade do pertencimento da nossa terra. E o quanto isso é importante para que a gente se sinta amparado. Quando você vai para o exterior, que você ouve alguém falando português, que maravilha. É a língua que nos acolhe, é a língua mãe, o nosso português que nos acolhe. O quanto isso é importante. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos do abraço, nós precisamos do cheiro que só nordestino sabe dar. Nós precisamos da mão amiga, do ombro para desabafar. Então, o quanto é importante isso para não termos esse vazio existencial. Porque esse vazio existencial, ele é baixa estima, dependência emocional, e ele se manifesta especialmente no estado de tédio. Mas nós vamos mais adiante, numa parte muito importante daquela parábola, porque disse o administrador consigo, que hei de fazer? Já que meu amo me tira a administração. Não tenho forças para cavar, de mendigar, tenho vergonha. Eu sei que hei de fazer para que quando eu for despedido do meu emprego, resolva alguma coisa. Então ele chamou os devedores do seu amo e disse, quanto deves ao meu amo? Um respondeu, 100 cardos de azeite. E outro respondeu, eu devo 100 coros de trigo. E ele rapidamente diz, paga metade, paga um pouco e está resolvido. E o amo, que encheu os bolsos, mesmo nessa situação, louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. Porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração que os filhos da luz. E eu vos digo, isso são palavras de Jesus, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebo eles nos tabernáculos eternos. Mas quando a gente lê isso aqui, meus amigos, a gente fica em dúvida. Mas por que o Cristo disse assim? Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Parece estranho isso, né? Mas veja o que Caibachuta nos traz no seu livro Parábolas e Ensino de Jesus. O que essa parábola significa? Significa fidelidade. Ela trata da fidelidade e da infidelidade. Eu sou fiel à minha família ou eu traio a minha família? Eu sou fiel aos meus filhos ou eu traio? Quantas vezes um filho diz assim, mãe, não queime meu filme. Porque a mãe não está sendo fiel ao filho. Mas a gente precisa saber que fidelidade é essa. Então vejam, as duas qualidades pelas quais se reconhece a bondade ou a maldade do homem é a fidelidade. A fidelidade é a constância, a firmeza, a lealdade nas atitudes e posturas, a lealdade. Quem me separará do amor do Cristo, disse Paulo. Quem me separará de Cristo? Porque a partir do momento que nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, nossa vida precisa modificar. Nós precisamos ser fiéis a Ele. Não nos escondermos. Não esconder a nossa crença, a nossa finalidade, a nossa doutrina ao amor de Jesus, ao amor de Deus. És fiel nos teus deveres? Isso é uma pergunta para cada um. Nós precisamos ser fiel nos nossos deveres. Tens as qualidades exigidas
de um homem de caráter? Quantas vezes nossos defeitos, nossas más inclinações passadas demonstram a nossa falha de caráter? Uma ocasião, nós estávamos no nosso grupo e uma das pessoas do nosso grupo, eu vi de longe, ela jogando papel de bombom no chão. Eu disse, opa, papel de bombom no chão. Ela, veja, uma coisa simples, mas quantas vezes a gente vê pessoas jogando garrafa do carro, copinho descartável do carro, sujando as ruas. E depois vem uma enchente e leva tudo para dentro da nossa casa. És fiel nos teus deveres? Tem qualidades exigidas de um homem de caráter? O homem de caráter, ele é aquele que tem reconhecimento, gratidão, indulgência, caridade, amor. A verdadeira finalidade, a verdadeira fidelidade não se manifesta com exceções ou preferências. Não se manifesta com exceção ou preferência. Eu prefiro esse filho porque ele se parece mais comigo. Eu prefiro aquela amiga no trabalho porque aquela outra é chata. Então, veja a fidelidade. Como a gente faz aperfeiçoamento da fidelidade? A excelência da fidelidade, o engrandecimento do caráter, do nosso caráter. Antigamente, os senhores aqui se lembram que a palavra de um homem bastava. Não precisava nem escrever. Nossos pais eram assim. Bastava nos olhar, gente. Baixava a cabeça. Que é isso? Caráter. Não se adquire de uma só vez. É paulatinamente. É um esforço perseverante. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Agora, o final da parábola. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer um, ou há de amar outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Vejam que essa parábola, a gente só conhece mais essa última parte. Não se pode servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Então, a gente acaba lembrando só dessa pequena parte. Mas a parte mais importante dela, que a gente não conhecia, é a fidelidade da anterior. Então, nós vamos ver agora isso que nós estamos... Por que ele disse isso? Que nós não podemos servir a Deus e a mamão. A cobiça e o poder no mundo de hoje é inversão de valores. Quem vale? Quem vale mais? Quem tem lajã, quem tem o dinheiro, quem tem o poder na nossa sociedade. Isso é inversão de valores. Está lá no livro dos Espíritos. Se chegar um sapateiro de caráter digno de honesto, ele terá menos importância do que aquele que tem dinheiro, um anel, um relógio Rolex, porque ele tem poder e anda num Porsche. Tem mais valor. Veja a inversão de valores da nossa sociedade. Então, o martírio do avarento, a gente vê isso no mundo espiritual, contando moedas. Vocês se recordam da passagem que André Luiz encontra o pai com os amigos, contando moeda, e as moedas nada mais eram do que lama. Esse é o sofrimento no mundo espiritual. É muito importante a gente analisar esse problema quando a gente observa o nosso mundo corruptível. Quanta corrupção, desvio de caráter, desvio de conduta e psicopatias. É o que nós estamos vivendo hoje. Isso por quê? Falta moralidade. Falta moralidade. Então, as riquezas da iniquidade, os bens materiais não são nossos, são de Deus. O que é nosso? Os bens incorruptíveis, os bens da alma, tesouros que traças não roem, que os vermes não estragam, que a ferrugem não consome. Esses são os nossos verdadeiros tesouros. E também, quero recordar vocês do Código Penal da Vida Futura, que está num livro que poucas pessoas leem, O Céu e o Inferno. Preciosíssimo.
Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. E aí Jesus nos diz no belíssimo livro Boa Nova, que deve ser livro de cabeceira de todos nós. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai que não desejam estabelecer uma união, um ideal de união, de confiança integral e recíproca. Precisamos ser fiéis a Deus, ter intimidade com Deus, conversar com Ele todos os dias, não só quando nós sofremos, mas todos os dias de nossa vida, Ele deseja desse contato. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que queremos, mas é quão agradável a Deus o Filho procurá-lo. O quanto é importante. Então, a fidelidade a Deus, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. E veja o que Jesus diz em Boa Nova. Ouve, nos dias de calma é fácil provar-se a fidelidade a Deus e confiança. Vocês estão aqui hoje por uma fidelidade. Porque poderiam estar no shopping, poderiam estar em outros lugares, mas vieram aqui hoje para semear em seus corações as sementes de luz que vem do alto. Não se prova a dedicação verdadeiramente senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Nos diz no livro Instruções Psicofônicas, Dias Cruz, eu adoro esses antissépticos do Evangelho. Adoro isso aqui. Porque vejam, que nós tínhamos falado lá do caráter, do dever. Olha o que Dias Cruz diz, que para termos saúde mental e espiritual, e consequentemente saúde do corpo, nós precisamos ter bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido. Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Dever irrepreensivelmente cumprido. Porque quando nós nos enganamos, não, está muito tarde, eu deixo para amanhã. A nossa mente fica cobrando. Sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas. E fraternidade simples e pura. Estes são os sustentáculos da nossa saúde espiritual. Vocês encontram isso aqui no capítulo 34, chama-se parasitose espiritual. E para nós adquirirmos a paz que nós precisamos no nosso interior, na nossa família e no mundo, nós precisamos do silêncio íntimo. Aquilo que eu falei para vocês, de vez em quando, silenciar. Silêncio íntimo que resulta do perfeito entendimento das leis de Deus e de sua aplicação correta no dia a dia da nossa existência. Quando Jesus disse, a minha paz vos dou, não é qualquer paz, mas é a paz que nos faz confortável, serenos diante da adversidade e felizes com as alegrias da vida. Então, meus amigos, deixo com vocês aqui a mensagem belíssima da nossa Amélia Rodrigues, o Rei Triunfante. Ninguém fica insensível e não ficava insensível à sua música incomparável. Jesus canta para nós todos os dias o seu canto de amor. Vestido de peregrina luz, o seu era o ministério de sementar na história da humanidade o poder do amor. Quando Jesus curava, ele dizia que curava pelo amor do Pai, que era o amor que curava. Então, ele cimenta nos nossos corações, todos os dias, o amor. Para isso, nós precisamos nos abrir para ele como uma rosa que desabrocha. Na prece, na nossa intimidade. E o poder do amor, em confronto com as sombras dominadoras de toda parte,
Ele é capaz de nos defender das doenças, das angústias, da ansiedade da vida moderna. Que Jesus possa, todos os dias, semear luzes em seus corações. Muito obrigada, meus irmãos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.